Você vai no banheiro mijar e já puxa o celular do bolso, só pra não passar 30 segundos encarando o azulejo branco. A gente esqueceu o gosto de olhar pro nada, porque o cérebro agora entra em pânico assim que a tela apaga. Você acorda antes do despertador, o quarto ainda meio cinza, a luz da janela fraca de um começo de manhã qualquer. E o primeiro reflexo, antes mesmo de pisar no chão frio, antes de saber que dia da semana é, a mão já vai tateando o colchão, procura o vidro esquentado pelo carregador, puxa a tela na direção dos olhos. 3 segundos. Só 3 segundos de silêncio absoluto no mundo, e o cérebro já parece entrar em pânico. Sabe aquela coceira invisível na ponta dos dedos? Não é fome, não é frio, não é sono. É o desespero por um estímulo, qualquer um, que seja capaz de impedir o pensamento de olhar para a própria cara. A gente viveu tanto tempo com medo do tédio como se ele fosse uma doença contagiosa que agora a gente conseguiu erradicar o silêncio. E o pior, a gente acha que venceu. O tédio virou um inimigo público número 1. Se o sinal fecha e o sinal vermelho dura 40 segundos, parece que o tempo estagnou, que o universo quebrou. A mão entra no bolso sozinha, puxa o retângulo brilhante, abre qualquer coisa, o aplicativo de mensagens onde não tem nada novo, a aba do navegador com uma notícia que você já leu 3 vezes nas últimas 2 horas, a rede social onde desconhecidos fazem danças constrangedoras, ou contam a vida deles como se você fosse da família. A gente não aguenta mais o intervalo. Sabe aquela cena clássica de ficar olhando pro nada na janela do ônibus enquanto passa a paisagem borrada pela chuva? Esquece. Hoje em dia a janela do ônibus é só um espelho empoeirado que reflete a luz azulada do seu celular iluminando a sua cara de cansaço. A gente lotou cada segundo morto da existência com algum tipo de ruído mastigado. E o pior é que a gente chama isso de lazer. A gente chega em casa, senta no sofá depois de um dia longo, e em vez de descansar, a gente se autoflagela com uma torrente infinita de vídeos de 15 segundos. Passa um, passa outro, passa mais um, e de repente já passou 1h30 e você não lembra de absolutamente nada do que viu. É um transe cinza. Você tá descansando? Não. Você tá só anestesiado. Pascal, aquele filósofo francês que passava os dias encucado com a mania que o ser humano tem de fugir de si mesmo, dizia uma coisa que parece descrita hoje, olhando pra galera na fila da padaria. Ele escreveu que toda a infelicidade dos homens vem de uma única coisa: não saber ficar sozinho, em um quarto, em silêncio. Olha que loucura. O cara falou isso séculos antes da luz elétrica, antes do Wi-Fi, antes de inventarem o algoritmo que adivinha o que prende a sua atenção. E ele já sacou o nosso ponto fraco. A gente tem um medo irracional, quase físico, do vazio. Porque o vazio, meu amigo, é o lugar onde as perguntas difíceis moram. É o lugar onde a gente lembra daquela conversa que deu errado, daquele plano que murchou, da sensação incômoda de que a vida talvez estivesse indo para um lado que a gente não escolheu direito. Então o que a gente faz? A gente terceiriza a nossa atenção. A gente se entope de estímulo barato para abafar o barulho interno. É um barulho exterior tão alto que a gente não consegue mais ouvir o próprio pensamento. E o cérebro, que não é bobo nem nada, acostuma com o açúcar rápido. O tédio passa a ser visto como um defeito de fabricação. Se você tá parado na fila do banco e não tá fazendo nada, você se sente improdutivo, culpado, atrasado no jogo invisível da vida. A gente virou viciado em dopamina de balcão. Precisa de uma piscada de tela, de uma notificação, de uma cor vibrante, de uma polêmica nova a cada minuto, senão parece que a gente tá morrendo aos poucos. Só que o preço dessa anestesia constante é alto pra caramba. A criatividade, por exemplo, vai pro espaço. Ninguém tem uma ideia brilhante enquanto tá consumindo conteúdo mastigado dos outros. As grandes sacadas da humanidade e as pequenas soluções da sua própria rotina sempre nasceram nos momentos de folga mental, quando o cérebro finalmente relaxa o suficiente para conectar pontas soltas que estavam espalhadas. Quando você tá tomando banho e do nada entende como resolver aquele problema, ou quando você tá lavando a louça e te vem uma epifânia sobre uma decisão da sua vida. Isso não acontece mais porque agora até o banho tem trilha sonora, tem podcast acelerado em 2.0, tem a caixinha de som Bluetooth empilhada no canto do azulejo para garantir que nenhum segundo da sua existência seja desperdiçado com você mesmo. E olha que ironia bonita e trágica. A gente tem o mundo inteiro na palma da mão, mas a gente perdeu a capacidade de habitar o próprio quarto. A gente tá sempre em trânsito mental para algum lugar que não existe. O dedo desliza na tela como se estivesse cavando um túnel de fuga, mas a fuga é de quê? De quem? De si próprio. A gente tem medo de se entediar porque o tédio é o espelho mais honesto que existe. Ele não tem filtro do Instagram, não tem legenda bonitinha, não tem curtida pra massagear o ego. Ele só tá ali, sentado no canto da sala, olhando pra você e perguntando: e aí, o que a gente vai fazer com esse tempo que sobra? Aí você prefere abrir o aplicativo de novo. É engraçado como a gente foi perdendo a paciência com o próprio ritmo da vida.
Se o elevador demora 30 segundos a mais para chegar, o polegar já começa a espasmar na direção do vidro do celular, como se a gente estivesse sob risco iminente de perder o fio da história da humanidade. Como se esses 30 segundos de buraco no tempo fossem uma ofensa pessoal, o roubo de tempo que precisa ser compensado com dopamina rápida. A gente esqueceu que a vida de verdade acontece justamente nesses intervalos que a gente faz de tudo para tapar. No intervalo entre uma tarefa e outra, no degrau da escada, na fila da padaria, enquanto o atendente fatura o pão francês com aquela calma irritante de quem parece viver em outra dimensão física. É nesse segundo exato que o cérebro pede a licença para respirar. Antes, a gente olhava pro nada. A expressão olhar pro nada costumava ser um elogio à contemplação ou pelo menos um sinal de descanso legítimo. Hoje em dia, olhar pro nada virou quase um sintoma psiquiátrico. Se alguém te pega olhando pro teto do consultório médico sem mexer no aparelho, a pessoa já pergunta se você tá bem, se aconteceu alguma coisa grave, se você teve uma crise de pânico. Como se o estado natural do ser humano fosse a atividade febril, o processamento ininterrupto de dados inúteis, a digestão contínua de fofocas de desconhecidos e vídeos de 30 segundos que você vai esquecer antes mesmo de fechar o aplicativo. O filósofo Byung-Chul Han, que escreve muito sobre essa exaustão moderna, diz que a nossa sociedade perdeu completamente a capacidade de vivenciar o que ele chama de ócio contemplativo. Para ele, a gente transformou a nossa própria atenção em uma mercadoria barata que a gente entrega de bandeja para qualquer algoritmo que passe na rua. E o pior é que a gente faz isso sorrindo, achando que tá se divertindo, que tá aproveitando o tempo, quando na verdade a gente só tá terceirizando o nosso tédio para uma tela brilhante que suga a nossa energia vital gota a gota. Sabe aquela sensação de cansaço mental no fim do dia que não passa nem depois de 8 horas de sono? Pois é. Não é cansaço físico. Não é porque você trabalhou demais ou carregou peso. É cansaço de excesso. É o cérebro estufado de tanto estímulo irrelevante que ele foi forçado a consumir só para preencher o vazio de 5 minutos de espera no ponto de ônibus. É tanta informação jogada de qualquer jeito na cachola que chega uma hora que o sistema pane. Você deita na cama para dormir, apaga a luz do quarto, o ambiente tá perfeitamente silencioso, mas a sua cabeça continua a 1000 por hora, rodando um carrossel infinito de imagens aleatórias, músicas que grudaram no cérebro, frases que você leu no feed 3 horas antes e opiniões de pessoas que você nem conhece sobre assuntos que não mudam absolutamente nada na sua vida real. Você fecha os olhos e o seu pensamento tá correndo uma maratona olímpica sem sair do lugar. E aí bate aquela frustração silenciosa. Aquele desespero manso de quem percebe que perdeu o controle do próprio foco. Você tenta rezar, tenta meditar, tenta contar carneirinhos, mas o carneirinho vem com um anúncio de 5 segundos no meio da contagem. A gente colonizou o nosso próprio silêncio. Não existe mais espaço na nossa rotina para o nada acontecer. E quando nada não tem espaço para acontecer, a gente também não tem espaço para crescer, para digerir as dores, para elaborar os lutos miúdos do dia a dia, para inventar alguma coisa nova. Porque a criatividade, aquela genuína, a que resolve problemas e dá sentido à existência, ela precisa de tédio para respirar. Ela nasce justamente da bordinha do tédio, daquele momento em que o cérebro fica tão entubado de marasmo que resolve criar a sua própria diversão interna. Só que a gente fechou essa porta com cadeado eletrônico. A gente prefere a anestesia barata do scroll infinito a encarar 5 minutos de silêncio interno. É um vício tão sutil que a gente nem percebe que tá algemado. A gente sai de casa sem carteira, sem chave, sem documento às vezes, mas se esquecer o celular em cima da mesa da cozinha, meu amigo, o mundo acaba. Dá uma batedeira no peito que parece que você foi esquecido em Marte sem oxigênio. Você prefere voltar correndo, perder o horário do compromisso, soar a camisa na subida, do que passar uma hora do dia inteira incomunicável com o grande fluxo digital. E o que é mais doido nisso tudo é que, no fundo, a gente sabe. A gente sente na pele, nos olhos ressecados de tanto olhar para a luz azul, na dor na nuca, na impaciência crônica com qualquer conversa que dure mais do que 2 minutos sem uma piada ou uma reviravolta dramática. A gente sabe que tá adoecendo devagar, trocando a profundidade da vida real pela largura da vida virtual. Mas a gente continua fazendo. Porque parar exige coragem. Exige aceitar que talvez, por alguns minutos, você não seja extremamente produtivo, extremamente informado, extremamente divertido ou extremamente conectado com o mundo inteiro. Exige aceitar que você é só uma pessoa comum, cansada, sentada no sofá de casa, precisando apenas fechar a janela do navegador e deixar a poeira baixar dentro da própria cabeça. Então, faz um teste meio radical hoje, se você tiver coragem. Na próxima vez que for esperar o micro-ondas apitar, ou o café coar, ou o sinal do pedestre abrir, resiste à tentação imediata. Deixa o bolso quieto. Não puxa o aparelho. Aguenta a marola do tédio subir pelo pescoço por 10 segundinhos que seja. Olha para suas próprias mãos. Olha pro azulejo da cozinha. Deixa o pensamento derivar sem rumo, sem GPS, sem meta de produtividade.
Vai doer um pouquinho no começo, vai dar uma coceira no polegar direito, mas garanto que, logo depois, vai dar um alívio danado. O mundo não vai desabar só porque você tirou os olhos dele por um instante. Pelo contrário, talvez, pela primeira vez no dia, quem apareça para dar um alô seja você mesmo. E vai lá viver, sem filtro e sem pressa. Foto real. Cansaço real. Ia só na voz. Deixa o like.